Prezadas alunas, prezados alunos, vamos dar sequência aqui na realização de exercícios a respeito do Decreto Federal 7626 de 2011, legislação especial federal e prova para analista. Comando da questão: Silvio é cientista político e foi aprovado em concurso público para órgão vinculado à União Federal. Tendo em vista suas competências, foi convidado para ocupar cargo de supervisor em área de ensino, prestando serviços para vários órgãos públicos. Nos termos do Decreto 7626 de 2011, o Plano Estratégico de Educação no âmbito do Sistema Prisional PESP será coordenado e executado pelos: alternativa A, Ministério da Justiça e da Educação. Nós vimos no vídeo anterior que esse é o gabarito, que é o que está no artigo 4º desse decreto federal. Opção B, Ministério do Interior e da Educação, nada a ver. C, Ministério do Trabalho e Educação, também não. E D, Ministério da Assistência Social e da Educação, também não. Pode confundir quem não tiver lido o decreto. Então fica o registro da importância de ler a lei seca, como se diz no juridiquês. Próxima questão, 2025, legislação federal, Senapen. Nos termos do Decreto 7626 de 2011, fica instituído o Plano Estratégico de Educação no âmbito do Sistema Prisional PESP, que possui várias diretrizes, dentre as quais está promover a integração entre os órgãos responsáveis pelo ensino público e os órgãos responsáveis pela gabarito e execução penal. Vejam que está na letra D. Opção A, alimentação dos estudantes, não é. B, administração da justiça, também não. C, atividade policial, também não. Então, gabarito execução penal. Artigo 3º, gabarito comentado, são diretrizes do PESP. Artigo 3º, inciso 2º, integração dos órgãos responsáveis pelo ensino público com os órgãos responsáveis pela execução penal. A questão certa, não vamos perder, que isso representa centenas de posições na colocação do seu concurso. Outra questão, FCC 2018, legislação federal, lá para o querido estado do Amapá. Constitui objetivo do Plano Estratégico de Execução no âmbito do sistema prisional, opção A, concentrar esforços para que a educação seja prestada aos presos, executando-se os egressos e reincidentes? Desculpa, excetuando-se os egressos e reincidentes? Não, está errada. Letra B, fortalecer a integração da educação profissional e tecnológica com a educação de jovens e adultos do sistema prisional? Correto, é o gabarito. Letra C, prevenir a criminalidade causada por falta de educação, humanizando a vida das pessoas que não estão socializadas devidamente. Não é. Letra D, ampliar o acesso à educação como forma de punição aos presos condenados por crimes graves e hediondos. Também não é. Letra E, priorizar o fornecimento de educação aos presos em regime semiaberto e livramento condicional. Também não é. O artigo 4º, onde diz os objetivos do PESP, é que fundamenta o gabarito. Letra B. Inciso 1º, executar ações conjuntas e troca de informações entre órgãos federais, estaduais e do Distrito Federal, com atribuições nas áreas de educação e de execução penal. Inciso 2º, incentivar a elaboração de planos estaduais de educação para o sistema prisional, abrangendo metas e estratégias de formação educacional da população carcerária e dos profissionais envolvidos em sua implementação. Inciso 3º, contribuir para a universalização da alfabetização e para a ampliação da oferta de educação no sistema prisional. Inciso 5º, fortalecer a integração da educação profissional e tecnológica com a educação dos jovens e adultos no sistema prisional. Eis o nosso gabarito. É importante demais a leitura da lei seca por esse tipo de questão, gente. Uma outra questão, também sobre legislação federal, também para o estado do Amapá. O Plano Estratégico de Educação no âmbito do sistema prisional tem como diretriz, lá na letra E que está o gabarito, eu vou ler direto para ajudar a fixação, promover a reintegração social da população prisional por meio da educação. As outras opções todas, ó, a letra A, incentivar a educação à distância para o sistema prisional, não tem nada a ver. Letra B, vincular o acesso à educação
aos condenados por crimes leves, também não. Letra C, disciplinar e controlar a população prisional por meio da educação, também não. Letra D, priorizar o acesso à educação aos agentes penitenciários, também não. Então, repetindo, gabarito letra E, promover a reintegração social da população prisional por meio da educação. Isso está no artigo 3º do Decreto Federal 76/2006 de 2011, onde estão as diretrizes do PESP. Inciso 1º, promoção da reintegração social da pessoa em privação de liberdade por meio da educação. Inciso 2º, integração dos órgãos responsáveis pelo ensino público com os órgãos responsáveis pela execução penal. E, inciso 3º, fomento à formulação de políticas de atendimento educacional à criança que esteja em estabelecimento penal, em razão da privação de liberdade de sua mãe. Que forte, né, gente? O inciso 3º, né? Fomento à formulação de políticas de atendimento educacional à criança que esteja em estabelecimento penal, em razão da privação de liberdade da sua mãe. Meu Deus. Vamos passar para outra questão, também da banca CESP-Sebrasp, 2015, legislação federal, nível superior, a opção é certo ou errado. Com base no plano estratégico de educação no âmbito do sistema prisional, PESP julgue o seguinte item. Os estados e o Distrito Federal deverão elaborar planos de ação como condição para que venham a obter apoio técnico da União por meio dos Ministérios da Justiça e da Educação, sendo, contudo, vedada a transferência de recursos financeiros. Essa opção está certa ou está errada? Eis a questão. A gente tem que analisar que no artigo 8º do PESP será executado, está dizendo o seguinte, o PESP será executado pela União com colaboração com os estados e o Distrito Federal, podendo envolver municípios, órgãos ou entidades da administração pública, direta ou indireta, e instituições de ensino. No parágrafo 1º, a vinculação dos estados e do Distrito Federal ocorrerá por meio de termo de adesão voluntária. O que preconiza o parágrafo 2º é o seguinte: a União prestará apoio técnico e financeiro mediante a apresentação de plano de ação a ser elaborado pelos estados e pelo Distrito Federal, do qual participarão necessariamente órgãos com competências nas áreas de educação e execução penal. E, respectivamente, o que diz no parágrafo 3º e 4º é o seguinte. Parágrafo 3º. Os Ministérios da Justiça e da Educação analisarão os planos de ação referidos no parágrafo 2º e definirão o apoio financeiro a partir das ações pactuadas com cada ente federativo. Parágrafo 4º. No âmbito do Ministério da Educação, as demandas deverão ser vinculadas por meio do Plano de Ações Articuladas, PAR. Plano de Ações Articuladas. Gente, vamos fazer um intervalo. Boas provas, bons estudos. Fiquem com Deus, muita saúde.